Conhecido como o menos poluente dos combustíveis fósseis, o gás natural pode substituir a gasolina, o etanol e o óleo diesel como fonte de geração de energia elétrica. Ainda assim, ele responde por uma pegada de carbono relevante. No Brasil, nos últimos 10 anos, foi expressivo o crescimento do gás natural, que atende muitos tipos de indústria e também ganhou espaço no fornecimento a residências e comércio. Em meio ao processo de descarbonização da economia global, o biometano surge como alternativa de transição energética na cadeia de produção e distribuição do gás canalizado. Para conversar sobre esse setor da energia, o Jauli, podcast de energia do Jota, recebe Luiz Marcelo Bulé Chip, gerente jurídico da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, a ABGás. Esse podcast é uma parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota. Bom, Luiz, para começar a entrevista, eu queria que você apresentasse para o nosso ouvinte a ABGás e falasse quem ela representa. A ABGás, ela é uma associação que congrega mais de 20 associadas e elas são as empresas concessionárias de serviços de distribuição de gás canalizado em todas as regiões do país, de norte a sul, e em diversos estados da federação. A ABGás hoje, ela conta com, dentre as suas associadas, os acionistas e empresas participantes, principalmente da indústria do gás no Brasil. Ela foi criada em 1990, então nós existimos há 34 anos, e nesse período, Guilherme, a ABGás tem atuado de forma bastante propositiva em colaboração com os órgãos do governo, federal e estadual principalmente, das agências reguladoras e os outros agentes de mercado, né? E o objetivo da associação é justamente formular programas de desenvolvimento e fortalecimento da indústria brasileira do gás natural e do setor, especialmente do setor de distribuição de gás canalizado. Sobre as distribuidoras de gás, você pode explicar um pouco como funciona esse mercado? Se tem concessionárias ou não, quem regula, quais as indústrias que são atendidas? Perfeitamente. Hoje, a cadeia produtiva do setor do gás, ela tem basicamente 3 elos, né? O upstream, que é a extração, a exploração e a produção do gás, o midstream, que é o transporte, e o downstream, que é a distribuição do gás de forma canalizada até o consumidor. As distribuidoras, principalmente, elas atendem as indústrias, né, seja eles de diversos setores, cerâmico, siderúrgico, vidreiro, automobilístico, alimentos e bebidas, químico, fertilizante, e atende também os estabelecimentos comerciais de grande e médio porte, como shopping, restaurantes e pontos de combustível e distribuição de GNV, as próprias usinas termoelétricas, as residências de prédios e casas, plantas de cogeração de energia, dentre outros. Em geral, cada unidade tem uma concessionária, a unidade da Federação Estado tem sua concessionária, com exceção de São Paulo, que tem 3, e Rio de Janeiro, que tem 2 concessionárias de serviço público de distribuição de gás canalizado. Sendo que essa regulação das concessionárias ela é de competência estadual prevista desde a própria do artigo 25 da Constituição Federal, do seu parágrafo 2º, onde determina que os estados podem explorar diretamente ou mediante a concessão os serviços locais de gás canalizado. O gás natural sempre chega ao consumidor final na forma gasosa. Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é distribuído em botijões. O gás natural é um combustível fóssil presente nos reservatórios de petróleo. Ele pode estar dissolvido ou não em óleo e é encontrado em campos terrestres ou marítimos. O gás natural processado em nossas unidades e importado de outros países é transportado até as distribuidoras locais. A distribuidora fornece o gás para sua rede de distribuição, que inclui comércio, casas, indústrias, postos e termoelétricas. É dessa forma que o cliente final recebe o gás natural residencial, o gás natural veicular e o gás natural industrial. Bom, a gente tem acompanhado, nos últimos meses, Luiz, as discussões sobre a regulamentação da reforma tributária. E tem sido recorrente que entidades que representam determinados setores peçam alterações em alguns pontos do texto.
Qual que é o posicionamento da ABGás sobre isso? A ABGás, Guilherme, ela fez 2 proposições legislativas na Câmara, né? Agora o PLP seguiu para o Senado, e no âmbito da Câmara dos Deputados, a ABGás propôs 2 emendas, sendo para otimizar esforços e incrementar a nossa chance na participação do substitutivo, do próprio texto substitutivo que o governo apresentou. Uma delas, nós apresentamos 2. As 2 foram no sentido de exclusão da incidência do IS sobre o gás natural e do biometano, e na mesma emenda a gente apresentou a inserção do gás natural e do biometano como regime favorecido para redução de 60% das alíquotas de IBS e de CBS para os insumos agropecuários. E uma outra emenda que a gente fez foi para a desoneração ampla de aquisição dos bens de capital por investimentos do reporte do REID e do texto original do PLP, que isso traz grandes benefícios fiscais tanto para os setores químicos quanto petroquímicos e o próprio fertilizante. E a ABGás, ela conseguiu lograr êxito, né? Porque a gente colheu os bons frutos desse trabalho institucional diante dessas 2 emendas que a gente fez, pois as emendas da desoneração do CAPEX, ela emplacou no texto substitutivo apoiado no PLP. E não somente isso, né? A gente também conseguiu, com a redução da alíquota máxima do IS, que era tabelado de 0, caiu de 1% para 0,25%, que foi fruto não só da ABGás, como fruto das demais entidades que trabalham no setor de petróleo e gás. E agora o texto segue para o Senado e, após esse retorno, que agora está em recesso, né, retorna para a Câmara dos Deputados, para a Casa Revisora, fazer a proposição final e submeter ao presidente da República. No Senado, o projeto vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria do senador Eduardo Braga, que prometeu ampliar a discussão. Este PL vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, portanto, lá terá a designação do relator, terá um plano de trabalho que será apresentado, terá, portanto, a participação de todos os senadores da República, membros e não membros da Comissão de Constituição e Justiça, e lá na Comissão de Constituição e Justiça, então, vamos apresentar o relatório sobre a reforma, a regulamentação da reforma. Qual é a importância, né? Qual que é o significado da reforma tributária aí para o setor de gás natural, considerando o sistema que a gente tem hoje, né, e o que a gente pode ter no futuro? A ABGás, né, a gente acredita que a própria demanda do gás natural, ela demanda um investimento, um projeto de desenvolvimento de país, porque a reforma tributária, ela veio justamente para fomentar estimular o gás natural, a própria oferta do gás natural para impulsionar e acelerar essa transição energética e o desenvolvimento do país, fomentando a indústria de fertilizante, aumentando a geração de renda e de empregos, ligados à política de descarbonização de uma linha de acordo com a linha, né, ligadas ao meio ambiente. E também no setor próprio automotivo, o uso de gás natural em veículos pesados como combustível, tanto para veículos de transporte de carga como de passageiro. Além disso, ela visa também incentivar outros setores que possam gerar rendas e empregos, aumentando a arrecadação do país e beneficiando os próprios estados e municípios. Então, a reforma veio para reduzir ainda mais essa incidência, né, que era um dos países com maior incidência tributária no mundo, e hoje você vai reduzir isso para um único imposto, basicamente no único imposto onde você consegue fazer esse controle de forma mais otimizada dentro da cadeia monofásica. Como outros setores de energia, o setor de gás precisa de uma infraestrutura adequada para regular o mercado e de políticas públicas para permitir o aumento tanto da produção quanto da oferta. O que o setor enxerga como mais urgente para ambos esses avanços de produção e de oferta? Bom, Guilherme, a ABGás acredita, né, que a demanda do gás natural ela pode ser ampliada dentro de o projeto de desenvolvimento do país, né?
dentro do próprio plano de reindustrialização do Brasil, precisa fomentar a própria indústria nacional, principalmente a indústria de fertilizante, com aumento de renda e de empregos. A invasão da Ucrânia pela Rússia, numa guerra que se estende desde o ano passado, expôs uma deficiência do mercado agrícola brasileiro, a dependência externa de fertilizantes. O conflito na Europa elevou o preço do produto no mercado internacional. A Rússia é um dos maiores exportadores do mundo e representa 23% da importação nacional de fertilizantes. Para deputados de diferentes partidos, é preciso fortalecer a indústria nacional de fertilizantes. O assunto foi discutido em seminário organizado por 4 frentes parlamentares da Câmara. O deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, afirmou que a dependência do Brasil de produtos importados é um dos maiores gargalos da agricultura brasileira. E em linha com a política de descarbonização e também com as questões ambientais. Então, a Abegás entende, que ela defende essas políticas públicas como um incentivo para o gás natural poder substituir os combustíveis que hoje são poluentes, desde a geração da indústria até os próprios veículos. E é exemplo dos próprios países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Espanha, que substituíram o diesel. E o gás natural pode ser esse caminho para a própria expansão do biometano. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Apesar de uma certa dependência do governo, é possível dizer que as distribuidoras vêm fazendo a sua parte, Você pode contar para a gente o quanto cresceu nos últimos anos a rede de distribuição de gás no Brasil e se tem algum caso específico de sucesso em algum local do Brasil? Sem dúvida. O mercado só cresce, e tende a crescer com os próprios investimentos nesse setor de infraestrutura. Atualmente, hoje, com relação à distribuição, as distribuidoras elas vêm fazendo a sua parte, ampliando a sua rede. A exemplo, Guilherme, para dar números, da década passada, a rede de distribuição de gás natural teve um crescimento de 108%. A gente tinha em torno de 19 mil quilômetros de rede em 2011, em 2023 fomos para quase 44 mil quilômetros de rede. Esses dados foram coletados pela própria Abegás, juntamente com as associadas dela, com as concessionárias. Então, repara bem, é fundamental a gente destacar que o setor de distribuição, ele basicamente parte de 2 princípios. O primeiro, que é levar o gás para todos os segmentos, sem distinção de segmento, levar todos indistintivamente. E o segundo, de acordo com os contínuos investimentos na própria expansão da rede, a gente acredita que é a base para um crescimento sustentável, não só para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, mas também para o papel social do setor, que leva em conta a segurança, a eficiência energética, a competitividade para as indústrias e para os próprios estabelecimentos comerciais e, como eu falei, para os próprios segmentos automotivos e residencial. Então, o setor industrial é fundamental, como a gente fala que ele é um setor âncora, para os novos projetos que geralmente viabilizam os investimentos de expansão de rede. E a partir dessas construções de dutos de distribuição, as concessionárias, obviamente, elas têm uma obrigação de saturar essa rede. Então já são mais de 3.700 indústrias conectadas aos gasodutos das distribuidoras locais e também um imenso potencial para ser explorado nesse segmento comercial, que hoje chega a aproximadamente 50 mil estabelecimentos, entre shoppings, hotéis, hospitais, restaurantes, que você usa da geração própria da energia e da climatização do ambiente, você utiliza o gás natural. Então, repara, a própria interiorização dos serviços desse gás canalizado, ele dá a possibilidade de injeção do biometano, que é um gás renovável também nas próprias redes distribuidoras, com excelentes cases no estado do Ceará e no interior de São Paulo pela Necta, com o uso mais robusto do gás natural
na matriz de transporte, que contribui para reduzir o diesel dependência, que a gente chama, né, diesel dependência. E os outros estados têm assinado contratos também, que têm realizado chamadas públicas para aquisição desse gás natural e do biometano. Exemplo de São Paulo, que soltou recentemente uma audiência pública para a compra do gás natural e do biometano, de forma a garantir a segurança jurídica e manter o respeito aos contratos para que as distribuidoras possam exercer seu papel conforme o contrato de concessão. E falando, né, em biometano, em janeiro o governo federal apresentou diretrizes da nova política industrial do governo federal, e o plano ele cita melhorar a oferta de gás no país como uma das ações específicas, mas ele não faz referências diretas à substituição do diesel pelo gás natural e pelo biometano. O plano coloca o governo federal como o indutor principal desse setor no país. Batizado de Nova Indústria Brasil, o programa tem metas de longo prazo até 2033. Serão disponibilizados 300 bilhões de reais entre ações de financiamento e subsídio, ao menos até o fim do mandato do presidente Lula, em 2026. Como que a ABGás enxerga aí as perspectivas de atuação do governo federal nos próximos 2 anos e meio? Guilherme, a ABGás, por ser uma associação, ela precisa ter relações institucionais, né, com todas as entidades do governo, seja ela Ministério de Minas e Energia, o próprio MDIC e principalmente o Congresso Nacional, que vem se demonstrando, né, vem se empenhando em impulsionar o mercado natural de gás. Eles têm interesse com essa própria redução da alíquota, isso impulsiona a própria indústria e infraestrutura do Brasil. E nos estados, em diversas regiões, a gente também observa que os próprios governadores também estão empenhados cada vez mais em explorar todo esse potencial. Então a ABGás, ela mantém relações institucionais com todos os governos, buscando esse fortalecimento do mercado a nível Brasil. Se possível, eu queria que você comentasse um pouco se é um desafio, né, nesse relacionamento, porque no caso do gás natural, também é muito importante essa interlocução não apenas com Brasília, né, com o Congresso e com o Executivo Federal, mas também com os 27 executivos estaduais, né? Ô, Guilherme, é importante sua pergunta, porque a ABGás tem feito uma atuação muito próxima, principalmente por meio das suas concessionárias para as suas agências estaduais. Então, a gente não só, as agências estaduais buscam, por meio de audiências e consultas públicas, ouvir não só as entidades, mas toda a sociedade, para que ela possa compor e ter subsídios, coletar subsídios da sociedade, para que possa fazer as suas consultas e chamadas. Então, a gente tem um diálogo aberto, franco e transparente com as entidades, com as agências reguladoras estaduais, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar esse mercado junto aos estados. Falando de transição energética, é um assunto, né, urgente para o setor e da descarbonização acelerada da economia, o declínio da demanda por gás poderá se tornar uma realidade já a partir da próxima década. Então, qual é a perspectiva do setor para o Brasil em relação a essa transição? Em relação à ABGás, né, como representante das concessionárias de gás canalizado, as nossas associadas, elas estão empenhadas em fazer essa transição energética. Uma delas, como eu já citei, próprio no estado do Ceará, que tem 15% da sua matriz de distribuição de biometano, e outros estados vêm realizando chamadas públicas para a própria aquisição de biometano, exemplo também do que eu comentei há pouco, que foi o estado de São Paulo, pela agência Arcesp. Então, de um modo geral, a gente entende que o gás natural ainda tem um importante papel nessa transição energética, e na substituição dos combustíveis mais poluentes, que é o caso do diesel, assim como vem ocorrendo em diversos países, especialmente na matriz de transporte. Vocês consideram que no caso brasileiro, né, olhando experiências internacionais, o biometano ele é o personagem decisivo para o Brasil nesse caso? A montanha de lixo, quem diria, é a fonte de uma energia limpa, o biometano, resultado da decomposição de material orgânico depositado nos aterros sanitários.
como este em Seropédica, na Baixada Fluminense. O gás expelido aqui vira combustível na usina, mais puro do que o gás natural que vem do petróleo. A gente acredita nessa dobradinha, né, gás natural e biometano, porque hoje a gente está vendo cada vez mais o biometano, ele precisa da rede, dos dutos do gás natural, das concessionárias, para que ele seja viabilizado, seja em postos de GNV ou para a própria indústria e comércio, para que ele possa se juntar ao gás natural e ter mais robustez e a gente consiga limpar cada vez mais a matriz energética brasileira. E o biometano ele poderia ser utilizado tanto para transporte público, né, como combustível mesmo, e também para abastecer residências e a indústria que necessite dele. Sem dúvida, Guilherme. Certamente isso seria um dos principais vetores do biometano para abastecimento de veículos, postos, assim como o gás natural. A gente diz que é quase um primo do gás natural. Aí poderia ter as mesmas características para poder abastecer a rede. Luiz, muito obrigado pela conversa. Esse foi o Luiz Marcelo Bulé-Chip, gerente jurídico da ABGás. Guilherme, eu agradeço a participação aqui em nome da ABGás, dessa entrevista que espero ter contribuído bastante aí para ajudar tanto na reforma tributária quanto seguindo a nossa matriz energética e podendo contribuir com a indústria. Esse foi o Joule desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Tiago Aguiar. Foram usados áudios da Petrobras, TV Senado, Rádio Câmara e do SBT. Até a próxima.